Oi! Apareci aqui para falar um pouquinho sobre a relação entre disbiose e neuroinflamação. Já ouviu falar? A disbiose eu já falei um pouquinho nos meus vídeos anteriores, que é justamente esse desequilíbrio que ocorre no intestino com a microbiota, ou seja, com aquelas bactérias que vivem no nosso intestino. A neuroinflamação é justamente a inflamação dos nossos neurônios. Então, existe uma ligação próxima entre esses dois órgãos, né? Intestino e cérebro. A gente possui uma barreira adicional no nosso cérebro, que é a barreira hematoencefálica. É um conjunto de vasos sanguíneos que existe como uma proteção extremamente importante para proteger nossos neurônios, né, de toxinas. E o que acontece às vezes é que a disbiose intestinal, né, esse desequilíbrio, começam a crescer mais bactérias patogênicas, bactérias ruins no nosso intestino, e com isso, a parede que a gente tem de proteção, né, as células, né, do nosso intestino, nossos enterócitos, né, a nossa parede do intestino, ela tem que estar bem juntinha, tá? Para não deixar passar nenhuma toxina, nada que não possa, que não deva passar. Só que com o desequilíbrio das bactérias, o que acontece? Começa a aparecer buraquinho nessa parede, sabe? Começa a deixar passar toxinas. Com isso aumenta a inflamação, né, como um todo. A gente vai recrutar o nosso sistema imunológico, né, e aí causa outros problemas, algumas sensibilidades, tá? Esse desequilíbrio que acontece no nosso intestino vai atingir diretamente o funcionamento dos nossos neurônios por conta dessa inflamação, desse processo inflamatório que vai iniciar ali no intestino. Com isso, o que pode acontecer? Né? Distúrbio de sono, alteração de humor, até depressão, tá? Então, tem algumas situações, autismo, por exemplo, né? A gente já sabe que tem uma relação, a piora do comportamento, né? Autismo, a gente precisa tratar muito bem o intestino, tá? Tem várias outras situações também que a gente precisa ter um foco maior, né? Na síndrome de Down também, isso é muito importante. A gente pode ter uma alteração de comportamento importante nessas crianças por conta dessa neuroinflamação. Para idosos também é extremamente importante, né, ter sempre esse intestino equilibrado para que não seja um gatilho a mais para esses problemas de ordem neurológica, né? Mas, gente, na verdade, estou falando dessas situações específicas, mas o que a gente observa na prática é que a maioria das pessoas, né, tem algum grau de disbiose intestinal, né, maior, menor, e que com isso vem várias consequências. Eu tô falando de uma delas, né, que é bem específica, que é a neuroinflamação, que é bem importante. Mas eu posso falar aqui de inúmeras situações que são decorrentes desse processo do intestino. Questões relacionadas à disbiose intestinal, desde acne no rosto, né? Ou seja, acne tem muita relação com disbiose intestinal. É uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a tratar antes de mais nada, né? Lógico que o tratamento dermatológico vai ser importante, tá? Mas se não tiver esse tratamento nutricional bem feito, né, o efeito talvez não seja tão bom. Outras situações, hipersensibilidades alimentares, algumas alergias alimentares que iniciam por conta dessa quebra dessa barreira no intestino. Então, gente, o intestino é um órgão hoje em dia importantíssimo. E para a gente ter uma noção que se esse intestino está funcionando adequadamente, as fezes da gente são um ótimo indicador, tá? A gente precisa observar a consistência, a aparência, a frequência, tá? Dificuldade, né? Se você tem muita dificuldade
né? Eu vou colocar aqui a escala de Bristol, tá? Que é mostrando os tipos de fezes e qual o tipo ideal. Veja se você consegue identificar a sua, né? E ver se de repente você tem, né, alguma questão que você precisa tratar, né? Uma desbiose intestinal de algum grau. O que causa a desbiose é justamente uma má alimentação. É uma alimentação pobre em fibras, tá? Pobre em água, rica em industrializados e aditivos químicos, né? Por isso que a gente tanto fala, né, para você evitar ao máximo esses aditivos químicos, né, que tem nos industrializados, corantes, acidulantes, antes, né, tudo isso, produto químico, excesso de medicações altera a nossa microbiota também, excesso de açúcar, tá? São várias coisas que a gente tem que realmente cuidar, né? A gente precisa alimentar as bactérias boas, e elas se alimentam, elas gostam de água e elas gostam de fibras. As fibras provenientes das frutas, das verduras, dos legumes, do feijão, tá certo? Então fica uma tarefa. Observem suas fezes, tá? Porque é um indicador de sua saúde. Muito importante. Tá joia? Um abraço.